Olá, eu me chamo Leonel Henks e eu vou compartilhar com vocês alguns pensamentos, práticas, experiências, curiosidades sobre o universo do ator e da atriz, sobre o universo da atuação. E nesse primeiro vídeo, eu decidi falar sobre o diretor alemão René Polish. Por que René Polish? René Polish é um diretor alemão, residente na cidade de Berlim, é vivo e atuante até hoje. Eu conheci ele em 2012, quando eu fiz um intercâmbio lá naquela cidade, estudando na Freie Universität. Na época ele trabalhava no teatro Volksbühne. Até aquele momento a minha pesquisa era uma pesquisa canônica sobre alguns conceitos da poética do diretor polonês Jerzy Grotowski, tecendo algumas conexões com o sistema de ações físicas desenvolvido pelo russo Konstantin Stanislavski no início do século passado. E o que eu tinha de muito concreto é esse estudo da linha orgânica de atuação, que é uma linha que percorre todo o século XX e que aglutina diversas e diferentes práticas e técnicas e modos de pensar e fazer teatro. Influenciou diversos grupos, diretores, atores, atrizes, e que a gente pode falar de a linha orgânica ou a consciência orgânica, e que a gente pode entender como uma diretriz ética e poética que norteia modos de pensar, fazer, entender ou refletir sobre atuação, sobre o trabalho do diretor, sobre o teatro como um todo. Naquele momento eu comecei a assistir espetáculos no Teatro Volksbühne e também em outros teatros da capital alemã e me deparei com os espetáculos do René Polish. Tinha alguma coisa que me intrigava muito naqueles espetáculos, principalmente nas atuações. Existia um modo de falar o texto que me deixava bastante intrigado. Existia uma autenticidade e eu consegui identificar todos os sintomas de organicidade, para citar a minha amiga Tatiana Mota Lima, em seu livro Palavras Praticadas, que estuda o percurso criativo de Jerzy Grotowski. Eu consegui identificar muitos sintomas de organicidade naqueles corpos. Uma autenticidade, o modo de dar o texto, que era muito singular, um modo de trabalhar o corpo, que também era bastante singular, sem falar na construção dramatúrgica e da encenação, que era extremamente fragmentada, ao mesmo tempo narrativa, e que trazia um discurso, um endereçamento direto do discurso para o espectador. Ou seja, não havia muita contracena entre os atores, embora houvesse, e havia um modo de dirigir o discurso para os espectadores que era muito interessante, um modo energético. Então eu procurei assistir outros espetáculos e procurei o diretor, o René Polish, e perguntei se ele poderia me dar uma entrevista. Então nós tivemos uma conversa num café, ficamos 1h30 conversando e foi muito interessante entender um pouco melhor como ele pensa a atuação, como ele entende a autenticidade na atuação ou a organicidade. Então eu vou começar falando um pouco do modo como ele aborda o texto. Ele escreve seus próprios textos e, segundo ele me falou, não são diálogos. É como se fosse um grande monólogo distribuído por diferentes vozes. Então, os atores estão dando os textos e prestando suas vozes para um único discurso, para um único grande monólogo. Ele me deu um exemplo assim, é como se o texto fosse uma bola que fosse sendo jogada de um ator para outro, e cada ator pega essa bola, ou qualquer outro objeto que você queira usar como exemplo, e manipula esse objeto, transforma esse objeto, brinca com esse objeto, explora as possibilidades desse objeto transformar aquele discurso, aquele texto. Quando você cansou ou não está mais trabalhando com aquilo, você passa para o outro pega e trabalha aquele objeto também, aquele discurso, molda, dá empresta a sua singularidade e nesse sentido o texto vai ganhando um movimento e vai se tornando vivo na boca dos atores. Ele quer que os atores se apropriem daquele texto como uma coisa física, como uma matéria concreta e explorem ele com elasticidade, com peso, com força, com volume e dessa forma o tornem algo colorido e interessante. Ele me falou que para ele é muito importante que os atores não se apropriem do texto. Isso é um paradoxo se você pensar no sistema das ações físicas, por exemplo, ou se você pensar no ator grotowskiano. O Polish quer que o ator não tome o texto para si,
Não deixe o texto ser afetado pela sua própria subjetividade, mas se coloque de forma estranhada em relação àquele texto, como se fosse uma matéria externa, que ele manipula, mas não deixa que aquilo afete-o. Isso, claro, tem uma posição política e, claro, que tem uma herança brechtiana, mas, de algum modo, aquilo gera, no modo de atuação, uma pulsação e uma energia muito interessante, porque os atores estão ludicamente brincando com algo que está materialmente ocupando aquele espaço cênico. Por isso que você não vê grandes malabarismos cenográficos, tem sempre uma cenografia muito interessante e, na maior parte das vezes, mais decorativa, com alguns poucos objetos que são manipulados, e se vê quase uma materialização física, no sentido de física, no espaço daquele texto como voz, como pulsação. O que ele busca, sim, é que esse texto e essa brincadeira, esse jogo com o texto, reverbere no modo como o corpo se envolve com aquilo. A gente não está falando ainda de subjetividade, embora seja complicado você separar. Quando tem corpo, tem voz, como é que a subjetividade do ator não entra nisso, né? E o modo como ele conduz é isso. Você tem uma matéria concreta na sua mão, que você está brincando com a voz, e também com o corpo. E nisso você tem os movimentos, você tem a coluna trabalhando como um sintoma de organicidade, você tem as mãos explorando diferentes formas de se colocar, você tem os pés trabalhando no espaço. Isso é muito interessante de ver também como o corpo todo dos atores do René Polish está trabalhando, está ativo e fazendo com que aquele texto ganhe vida a partir daquela dinâmica e da relação energética com os colegas de cena e também com o espectador, que está recebendo aquele discurso está sendo endereçado. E aquilo me fez também pensar um pouquinho, sair um pouquinho daquele universo que eu vinha, né, da organicidade, do ator grotowskiano, stanislavskiano, para pensar nesse outro lugar da atuação, que é um pouco mais distanciada, mas não é fria. Ela não é com envolvimento subjetivo intenso, mas ela é orgânica, porque ela está trabalhando com pulsações energéticas vivas, com situação, embora às vezes não uma situação dramática, mas uma situação conceitual que está sendo explorada pelos atores, e a gente já foi lá para o Anatoly Vassiliev, que fala da análise situacional e universo de situação conceitual, ao invés de situação dramática. E você tem ação voltada para a manipulação de cena e de relações espaciais. Então, como eu disse, o texto leva o corpo, que gera ação. Os atores jogam com a materialidade da palavra, que produz reações físicas sem, contudo, haver um envolvimento subjetivo. É a materialidade da palavra sendo explorada sem ser apropriada para voltar depois carregada de sentimentos, modulações, intenções, interpretações do que seria ou do que não seria. Isso é muito importante para o René Polish no momento que ele conduz um ator. Um elemento muito interessante para se ressaltar do trabalho do ator no teatro de René Polish e que me ajudou a conectar René Polish, que é pós-dramático, com essa linha orgânica de atuação que vem do Stanislavski e do Grotowski, é que toda a peça está baseada na ideia de relação. Existe um fluxo que é ativado pela relação dos agentes envolvidos, principalmente dos atores, entre eles, com o texto, com o público e com a luz, música, cenário. E é dessa ativação, desse fluxo, é que o espetáculo se desenrola. O Polish diz que estruturar demais mata o orgânico, mata o vivo. É claro que precisa algum tipo de estruturação. Porém, para ele, quando você tenta estruturar ou formatar demais algo vivo que brota do trabalho de um ator, quando você tenta fazer essa formatação externa, você tende a matar o vivo, o orgânico, o autêntico que brotou daquele momento. Então, de algum modo, é como se ele marcasse algumas ações, mas o percurso entre uma ação e outra, o que acontece quando uma ação é iniciada até ela e se desenvolve até o final, é algo que vai surgir ali no momento da criação a partir de uma escuta.
ou seja, atores exercitando uma escuta muito intensa no momento da cena, e essa escuta que gera impulso, que gera ação, que gera reação, que gera nova escuta, novo impulso, nova ação, nova reação, é que vai construindo esse pulsar da peça ao longo do tempo. O simples fato de ele falar que existe um elemento primordial, que é a escuta e que é a relação, e que a autenticidade, a organicidade vai brotando desses gatilhos que foram instalados ao longo da peça e que poderiam ser associados às circunstâncias propostas, me fazem ou me permitem criar algum tipo de relação possível. E eu penso que toda a minha trajetória de formação dentro da linha orgânica absolutamente cabe dentro desse teatro pós-dramático. E que, de algum modo, esses princípios, esses mesmos princípios que, vamos falar, que são do ator da organicidade, também servem ao teatro pós-dramático e a uma poética como a de René Paul.